Um desconhecido precisou dizer a Solange Frazão que seu casamento havia terminado. Não foi Humberto Martins, não foi alguém da família, nem uma conversa reservada entre marido e mulher. Solange estava em um evento quando um homem que ela jamais tinha visto se aproximou e, com a naturalidade de quem acreditava estar falando sobre algo que todos já sabiam, comentou que a tinha visto na capa de uma revista e lamentava o fim de seu casamento. Por alguns segundos, aquela frase simplesmente não fez sentido. Solange ficou paralisada. Como alguém completamente estranho poderia saber que seu casamento havia acabado antes dela própria? O mais desconcertante não era apenas o que aquele homem dizia, mas a certeza com que dizia. Havia alguma coisa circulando do lado de fora de sua casa, alguma história que aparentemente já havia chegado às bancas, enquanto ela ainda permanecia do lado de dentro, sem compreender o que estava acontecendo. E é justamente aí que essa história começa a ficar incômoda. Como um casamento chega ao fim quando uma das pessoas envolvidas parece descobrir isso pela boca de um desconhecido? Para entender como Humberto Martins e Solange Frazão chegaram àquele ponto, é preciso voltar a 1999, quando tudo ainda parecia seguir uma lógica completamente diferente. Os dois não começaram aquela relação com vidas vazias, esperando para serem construídas. Humberto já era pai de 2 filhos. Solange tinha 3. Eram 5 crianças, 5 histórias anteriores e 2 adultos tentando descobrir como encaixar universos que já existiam antes daquele relacionamento. Anos depois, ao recordar aquele período, Solange explicou que o respeito pelos filhos e o desejo de oferecer alguma estabilidade à nova configuração familiar pesaram na decisão de oficializar a união. Naquele momento, casar podia parecer não apenas romântico, mas responsável. Havia uma família sendo formada, e talvez a sensação de que dar um nome e uma estrutura àquela relação fosse a escolha mais coerente. Só que o tempo mudaria a maneira como Solange enxergava aquela decisão. Ao olhar para trás, ela usaria uma palavra particularmente reveladora: precipitados. Eles teriam sido precipitados. Não significa que tudo estivesse condenado desde o primeiro dia, nem que não existissem sentimentos verdadeiros. O peso dessa palavra está justamente no contrário. Uma escolha pode parecer certa quando é tomada, e anos depois, revelar que 2 pessoas correram mais rápido do que a própria relação conseguia acompanhar. O casamento havia unido oficialmente Humberto e Solange, mas a vida profissional começaria quase imediatamente a impor uma geografia difícil de ignorar. Humberto estava ligado ao trabalho e às gravações no Rio de Janeiro. Solange mantinha compromissos profissionais e televisivos em São Paulo. No papel, eram marido e mulher. Na prática, 2 cidades começavam silenciosamente a disputar o tempo que eles ainda tinham um para o outro. Primeiro vieram os compromissos, depois as viagens, depois os dias separados, e aquilo que parecia apenas uma dificuldade de agenda começaria a ganhar uma dimensão muito maior. Enquanto uma família de 5 filhos tentava encontrar seu novo equilíbrio, Rio e São Paulo puxavam Humberto e Solange para direções opostas, e a distância que inicialmente podia ser medida em quilômetros, logo começaria a ser medida de outra maneira. O casamento de Humberto Martins e Solange Frazão não precisava de uma grande discussão para começar a se desfazer. Bastava olhar para o mapa. Rio de Janeiro de um lado, São Paulo do outro. Humberto seguia uma rotina intensa de atuação e gravações no Rio, enquanto Solange mantinha compromissos profissionais e trabalhos na televisão em São Paulo. No começo, a distância podia parecer administrável. Alguns dias separados, uma viagem, uma agenda que não coincidia. Era o tipo de problema que qualquer casal poderia acreditar ser temporário. Só que os dias começaram a se acumular. Uma semana sem dividir a mesma rotina. Depois outra. As conversas por telefone continuavam, mas um telefonema não ocupava uma cadeira vazia durante o jantar, não acompanhava o outro no fim de um dia difícil, não criava aquela intimidade silenciosa construída pelas pequenas coisas. Aos poucos, eles continuavam casados, mas suas vidas cotidianas já não aconteciam no mesmo lugar.
Solange definiria essa fase de uma maneira simples e dolorosa. Os dois estavam ficando ausentes demais da vida um do outro. E quanto maior se tornava essa ausência, mais complicada ficava a relação. Não é preciso imaginar portas batendo ou discussões intermináveis para compreender o desgaste. Às vezes, o que destrói uma relação não é aquilo que acontece entre duas pessoas, mas tudo aquilo que deixa de acontecer. Um café que não é tomado junto. Uma noite em que ninguém espera o outro chegar. Um problema contado pelo telefone em vez de frente a frente. Até que surgiu um intervalo difícil de tratar apenas como consequência do trabalho. Segundo Solange, houve uma ocasião em que ela e Humberto passaram 4 meses sem se encontrar. 4 meses. A dimensão disso aparece quando o número deixa de ser apenas um número. Primeiro passa uma semana, depois um mês inteiro. Chega o segundo mês e cada um continua seguindo sua própria rotina, em sua própria cidade. O terceiro passa, e então chega o quarto. Nesse ponto, a pergunta já não parece ser simplesmente: quando vamos nos ver novamente? Uma dúvida muito mais desconfortável começa a ocupar aquele espaço. Ainda estamos vivendo o mesmo casamento? Segundo o relato de Solange, ambos começaram a perceber que aquela relação já não apresentava um futuro claro. A distância física havia se transformado em algo mais profundo, e talvez os dois já soubessem que alguma coisa estava chegando ao limite. Mas saber que um casamento está enfraquecendo é muito diferente de descobrir como ele realmente termina. Porque anos depois, quando Solange reconstruiria aqueles acontecimentos, não seriam os 4 meses, os quilômetros entre Rio e São Paulo, ou as agendas incompatíveis que produziriam a imagem mais difícil de esquecer. Para isso, seria necessário apenas um desconhecido, uma informação inesperada, e logo depois, uma banca de jornal. Sinto muito que seu casamento tenha acabado. A frase do desconhecido continuava na cabeça de Solange Frazão, mas desta vez, ela não simplesmente desapareceu no meio do evento. Havia algo que precisava ser visto. Solange foi procurar uma banca de jornal, e talvez seja justamente aqui que a história precise desacelerar. Sem gritos, sem confrontos imaginados, sem transformar aquilo em uma cena que ninguém testemunhou. Apenas uma mulher diante de uma banca, procurando entender por que um estranho parecia conhecer sua própria vida antes dela. Jornais, revistas, capas com rostos conhecidos, manchetes disputando atenção, até que Solange encontrou aquilo que procurava. Segundo o relato que ela faria anos depois, em uma entrevista de 2023, havia na publicação uma imagem relacionada aos dois e outra fotografia que mostrava Humberto Martins de mãos dadas com outra mulher. É importante manter exatamente essa fronteira. Essa é a maneira como Solange contou ter vivido e interpretado aquele episódio. Não se trata por si só de uma confissão pública de Humberto sobre o que aconteceu. Para Solange, porém, o significado daquela imagem pareceu muito menos ambíguo. Ela enxergou ali uma traição, e veículos brasileiros que repercutiram posteriormente seu depoimento também apresentaram o episódio como o momento em que ela descobriu que havia sido traída. Mas existe uma pergunta mais difícil do que simplesmente perguntar quem estava naquela fotografia. Foi aquela imagem que destruiu o casamento, ou ela apenas colocou um ponto final em algo que já vinha se desfazendo havia muito tempo? Porque antes daquela banca, Rio de Janeiro e São Paulo já haviam criado 2 rotinas separadas. Antes daquela capa, já existiam ausências prolongadas. Antes daquela mulher aparecer ao lado de Humberto, segundo Solange, marido e mulher chegaram a passar 4 meses sem se encontrar. E mais importante, ela própria reconheceria que os dois já percebiam que o relacionamento não caminhava para um futuro claro. Por isso, reduzir tudo a traição, descoberta e divórcio apaga justamente a parte mais inquietante da história. A fotografia não surgiu dentro de um casamento aparentemente intacto. Ela apareceu depois de meses de desgaste, quilômetros de distância e 2 vidas que pareciam avançar em trajetórias cada vez mais independentes.
Talvez por isso aquela imagem tenha adquirido tanto peso na memória de Solange. Não porque tenha criado sozinha a ruptura, mas porque tornou visível algo que até então ainda podia ser adiado, explicado ou ignorado. E assim Solange permaneceu diante daquela banca de jornal, olhando para uma fotografia de Humberto, enquanto os quilômetros que durante tanto tempo separaram Rio de Janeiro de São Paulo pareciam finalmente ter se transformado em uma distância para a qual já não havia caminho de volta. Mais de 2 décadas depois, Solange Frazão não precisou falar longamente sobre a outra mulher para explicar por que aquele casamento terminou. Em 2023, olhando para uma história encerrada em 2001, ela voltou muito mais longe, até uma decisão tomada quando tudo ainda estava começando. Fomos precipitados. Essa palavra muda a leitura de toda a história, porque impede que o fim seja reduzido a uma única fotografia. Humberto Martins já tinha 2 filhos, Solange tinha 3, e havia naquele momento uma preocupação em agir com respeito às crianças e construir alguma estabilidade para uma família que estava sendo formada. Casar parecia fazer sentido. O problema, segundo a avaliação que Solange faria anos depois, é que eles avançaram rápido demais. Essa foi a primeira rachadura, embora ninguém pudesse necessariamente enxergá-la naquele momento. A segunda apareceu quando a realidade começou a cobrar seu preço. Humberto trabalhava e gravava no Rio de Janeiro. Solange mantinha compromissos profissionais em São Paulo. O que inicialmente eram alguns dias separados, transformou-se em períodos cada vez maiores de ausência. Até chegar àquele intervalo impressionante mencionado por ela, 4 meses sem se encontrarem. Não era apenas Rio contra São Paulo, eram 2 rotinas que deixavam de se tocar. E então veio a terceira camada, a mais dolorosa na memória de Solange. Depois de ouvir de um desconhecido que seu casamento havia terminado, ela procurou a revista e, segundo seu próprio relato, encontrou a imagem de Humberto de mãos dadas com outra mulher. Para ela, aquilo representou uma traição, mas talvez seja justamente por isso que contar essa história apenas como uma infidelidade provocou um divórcio. Seja simplificá-la demais. Pela narrativa de Solange, a fotografia parece ter funcionado como o golpe final, não como o início de todos os problemas. Antes dela, já existia a pressa, já existiam 2 cidades, já existiam meses de ausência, já existia a percepção de que o casamento não tinha um futuro claro. A fotografia apenas tornou impossível continuar tratando aquela ruptura como algo abstrato. E quando Solange voltou ao assunto tantos anos depois, uma das expressões que permaneceu foi justamente aquela do começo. Precipitados. Não é necessário imaginar Humberto pedindo perdão. Não é necessário inventar uma discussão entre os dois, nem preencher o silêncio com uma cena que jamais foi confirmada. Basta retornar a 2001, uma banca de jornal, uma revista exposta entre tantas outras, uma fotografia impressa, pessoas passando sem perceber o que aquela imagem significava para quem estava parada diante dela. E Solange, que havia entrado naquele casamento tentando construir uma família, encarando a estranha ironia de ter recebido de um completo desconhecido a notícia de que aquela história, para o mundo lá fora, já havia chegado ao fim.